Quando eu entendi que a gente vai ser julgado pela nossa alma, então eu tenho que dominar minhas emoções, ué. Eu percebi que eu era um cara muito doente nessa área, era nervoso, impaciente, injusto, um monte de coisa, tudo ligado a trauma do passado. Eu quero saber o seguinte, como é que então você diferencia isso que você falou agora de alma? Você falou corpo, alma e espírito. Como é que você diferencia alma de espírito? Como é que a turma pode entender isso? Como é que ela se conecta? É bem simples, olha só. A alma do ser humano é onde estão nossas emoções, nossos sentimentos, nossa razão, nosso intelecto. Inclusive, quando se fala de vida após a morte, o que vai ser julgado por Deus é a alma. O corpo apodrece, o espírito volta para Deus, todo espírito volta para Deus. O espírito é tipo o meio de comunicação que ele botou no Joel. Ele botou um espírito em você para ele poder falar contigo. Ok. Mas o Joel é a alma, não é nem o corpo nem o espírito. Seu intelecto, suas ideias, suas memórias, seus sentimentos, suas emoções, é a tua alma. E é isso que é julgado. Então, por isso que eu falo muito de inteligência emocional. Quando eu entendi que a gente vai ser julgado pela nossa alma, então eu tenho que dominar minhas emoções, ué. Certo. E daí eu comecei a estudar violentamente vida emocional. Primeiro porque quando eu quebrei, o que foi mais afetado foi minha vida profissional, minha vida emocional. Eu percebi que eu era um cara muito doente nessa área, era nervoso, impaciente, injusto, com um monte de coisa, tudo ligado a trauma do passado, complexos de inferioridade que eu tinha terríveis, complexos de aceitação, fazer qualquer coisa para ser aceito. E eu descobri isso quando eu quebrei, quando veio tudo à tona. Quando todos esses complexos vieram para fora. Eu falei, opa, o que adianta então eu estar fortalecendo meu espírito se minha alma está quebrada? O que adianta eu ir para academia e fortalecer meu corpo se a minha alma está falindo? E aí eu comecei a valorizar a inteligência emocional, sem abrir mão da espiritualidade. Legal. Tá? Agora, quando você fortalece o espírito, que nada mais é do que o ponto de comunicação de Deus em você, ou seja, como é que fortalece o espírito? Duas formas. Ouvindo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé você vai ter. Simples. E também orando. A oração é o ponto de contato entre você e o sobrenatural, entre você e o impossível. Né? O caminho mais curto entre você e Deus é a oração. Então, se você começa a falar com Deus da tua forma, não tem técnica para orar, então, da sua forma, você vai desenvolver uma sensibilidade. Então, eu já tomei várias decisões na vida que me... Gente, você pode trabalhar 30 anos e ter o resultado de um cara que orou uma vez. Porque, por exemplo, como você falou de Alphaville... Mas isso não é injusto? Não é. Eu vou te falar por que não é. Ó, eu tava no Rio. Tá. Morei a vida toda no Rio de Janeiro. E aí... vamos falar de injustiça? Então, é injusto o negro ter colocado dinheiro na bolsa e ter ganho dinheiro e eu não? Ah, não, mas ele aplicou certo e eu apliquei errado. É a mesma bolsa, é a mesma quantidade de dinheiro, mas é onde colocou, como colocou. A oração é isso, é você colocar o dinheiro nas ações certas. Tá. Entendeu? Não é questão de injustiça, é questão que você direcionou pro que resolve. Então, por exemplo, eu tava no Rio de Janeiro, as coisas estavam perdendo sentido. Eu tava no que eu chamo de zona de expulsão. Na minha cabeça não tinha feito nada e tudo tava dando errado na minha vida. Meus amigos me abandonaram. Quem deveria me proteger tava me expulsando. E perdi a empresa, perdi tudo. E eu não sabia o que fazer. E aí eu fui convidado para dar um curso aqui em Alphaville, na época que eu não dava cursos. Eu tava quebrado, começando a sonhar em escrever livro e dar curso. E aí chegou aqui, eu entrei... Isso foi em 2014 para 2015. 2014, eu vi isso aqui, eu falei, cara, isso aqui é os Estados Unidos do Brasil. Há pouco tempo, né, Bruno? Faz um tempo, tô aqui muito tempo. E aí, inclusive, essa onda de todo mundo vir morar em Alphaville foi eu que comecei. Eu sou mais antigo. E aí, é brincadeira. Aí, eu pedi um sinal a Deus. Isso é importante você estar conectado. Eu falei, Deus, isso aqui tá me impressionando. Eu tô impressionado com isso. Porque presta atenção. Você tem coragem de fazer essa maldade? De levar seu filho no dia das crianças, na loja de brinquedo, e depois que ele viu tudo, brincou tudo, você fala, não, Johnny, eu não posso te dar isso não, desculpa, só ver. Cara, isso é uma maldade muito grande. Ou seja, Deus nunca vai deixar você ver uma coisa, sendo teu pai, ele nunca vai deixar você ver uma coisa que ele não possa te dar. Com certeza. Se ele deixou você ver, é que ele tem intenção de te dar. Um dia eu tava comendo chocolate em casa, vi um dos meus filhos vindo andando pelo corredor, escondi o chocolate. Por quê? Próxima hora do almoço, se ele visse o chocolate, ele ia querer. Não tem como brigar com a criança, sabe que a criança vence pelo choro. Eu escondi pra quê? Eu não posso mostrar o que eu não tenho intenção de dar. Simplesmente escondi. Então, quando Deus me mostrou isso aqui, eu falei, cara, impressionante, Senhor, impressionante. Mas me dá um sinal. E o sinal, aí eu pedi um sinal. Eu quero fechar um contrato assim.
Na mesma semana surgiu esse contrato. O contrato eu assinei, eu botei tudo na mala, num caminhão, e de um dia pro outro eu tomei a decisão. Falei pra minha esposa, vamos pra morar em São Paulo. Mas nossos pais estão aqui, nossa segurança tá aqui, tudo que a gente tem, nossos amigos de infância. Vamos pro novo, vamos sair da zona de conforto, pegamos e viemos. Chegou aqui, o contrato nunca foi pra frente. Aquele contrato, que era tipo uma segurança financeira que eu ia ter pra me mudar, nunca foi pra frente. E nunca me faltou nada. Dali começou o Thiago Brunet, que as pessoas começam hoje.